Hora regulamentar, constatada a existência de quórum e a presença do Ministério Público junto ao Tribunal, declara aberta a 4ª sessão ordinária do Pleno no exercício 2023. Registro a ausência justificada dos conselheiros Vanderlei Ávila e José Alves Viana. Presente na sessão de hoje, observado o rodízio, o conselheiro substituto Telmo Passarelli, para proferir propostas de voto nos processos de sua relatoria e também para completar o quórum de julgamento nos demais processos constantes na pauta. Submeto à apreciação do colegiado a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira se manifestar, dou-a por aprovada. Indago aos senhores conselheiros se haveria suspeição ou impedimento em algum processo da pauta ainda não declarado. Conselheiro Cláudio Terrão. Não, presidente. Conselheiro Maurício Torres. Não, senhor presidente. Conselheiro Durval Ângelo. Não, presidente. Conselheiro Agostinho Patrus. Também não, presidente. Conselheiro Telmo Passarelli. Não, senhor presidente. Eu também não tenho nenhuma suspeição ou impedimento a declarar. Passo a relatar o processo constante no item 1 da pauta. É um retorno de vista, pedido de rescisão, processo 912.036, sob relatoria do conselheiro Cláudio Terrão. Registro que recebi memorial da Advocacia Geral do Estado, datado de 10 de março de 23, ao qual dei a devida atenção. Vou me ater apenas à parte expositiva do meu voto, que eu já disponibilizei a íntegra a Vossas Excelências. Então, pelo exposto na fundamentação do meu voto, inaugurando divergência, voto por quê? Por contradição invencível, seja de ofício, declarado nulo o acordo da prestação de contas de exercício, processo de número 680.460, na parte em que foi feita determinação de a administração da CODEMIG adotar as medidas necessárias para o encaminhamento das contas da Comipa a este tribunal, e nulo também o subsequente acórdão do recurso ordinário, processo 808.771, que versou somente sobre tal determinação, ficando prejudicado o pedido de rescisão. Voto mais porque se reconheça a prescrição da pretensão de, no âmbito da prestação de contas de exercício, processo 680.460, determinar a administração da CODEMIG a adoção das medidas necessárias para o encaminhamento das contas da Comipa a este tribunal, deixando, por isso, de determinar o retorno dos autos ao conselheiro sob cuja relatoria foi prolatado o primeiro acórdão, ora declarado nulo. Cumpram-se as disposições regimentais pertinentes, intimando-se, mediante publicação no DOC e correio eletrônico, os interessados referidos na epígrafe, o atual diretor-presidente da CODEMIG, o advogado-geral do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas. Encaminhe-se cópia do acórdão referente ao pedido de rescisão à Superintendência de Controle Externo e aos demais conselheiros e conselheiros substitutos que não tenham participado desta sessão plenária. Ao final, arquivem-se os autos. É o voto. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Em 7 de março de 2023, foram direcionadas em caráter de urgência ao menos 4 petições subscritas pelo advogado-geral do Estado, Dr. Sérgio Pessoa, e pela procuradora do Estado, a doutora Renata Couto Silva de Faria. Também recebi, na mesma data, 10 de março, o memorial a que Vossa Excelência acabou de fazer referência. Nas petições, todas de mesmo conteúdo material, relata-se ter o Estado assinado junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais termo de compromisso visando ao aprimoramento de práticas de transparência das operações de lavra e beneficiamento entre a Companhia Mineradora de Pirocloro de Araxá, a Comipa, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a CODEMIG, e a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM. Destaca-se ainda nas petições que referido termo de compromisso não objetiva ajustar qualquer conduta irregular por parte do Estado, da Comipa ou da CODEMIG, e que, segundo os representantes do Estado, ficou comprovada a licitude de atuação dos entes envolvidos na exploração e beneficiamento do nióbio no âmbito do Estado de Minas Gerais.
nos termos do relatório de arquivamento do Inquérito Civil Público número 0024.13.000221, dígito 5. Ao final, requer a juntada de documentos para comprovar fato novo superveniente, bem como o adiamento do julgamento do processo, a fim de que o inquérito civil e o termo de compromisso fossem considerados na decisão final deste Tribunal de Contas. Sem fazer qualquer juízo prévio quanto ao requerido, fato é que a petição foi endereçada ao relator já durante a fase de coletas de voto de mérito do pedido de rescisão, inclusive com 2 votos de mérito já proferidos. De toda sorte, o conselheiro Gilberto Diniz, no voto vista que acaba de proferir, suscita, por não ter apreciado o mérito do pedido de rescisão e conquanto não faça expressamente, questão de ordem processual, na qual reconhece de ofício a nulidade da decisão originária, que é o próprio objeto guerreado pelo pedido de rescisão. Em outras palavras, segundo prima facie estamos compreendendo, o vício apontado no voto vista teria natureza transrescisória, porquanto está sendo reconhecido de ofício, valendo destacar, sobretudo, que até o presente momento processual não houve em quaisquer fases do processamento do pedido de rescisão nenhum apontamento ou requerimento nesse sentido, seja das partes envolvidas, seja do Ministério Público de Contas. Em face do exposto, eu solicito, senhor presidente, o retorno dos autos ao gabinete para apreciação do requerimento do Estado, bem como para análise mais detalhada da questão de ordem suscitada por Vossa Excelência, notadamente quanto à existência de eventual nulidade de natureza transrescisória, que possa ser analisada na atual fase de julgamento de mérito do pedido de rescisão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria que Vossa Excelência indagasse ao relator se há algum óbice, porque eu já tenho matéria e convicção firmada sobre essa matéria, que eu possa adiantar o meu voto, como acontece em outras cortes no Brasil. Então, que se o relator se manifestasse, se há algum óbice, e eu acho que Vossa Excelência tem que indagá-lo, para que eu manifeste já adiante o meu voto hoje. Já ouviu a... Eu não vejo problema de Vossa Excelência proferir seu voto, só chama a atenção que o Estado está requerendo a juntada de documentos que, segundo o Estado, configurariam fato superveniente ao primeiro voto proferido, e, além disso, há uma questão de ordem posta pelo conselheiro Gilberto Diniz. Essa questão de ordem é de natureza processual, ela precisa ser, em princípio, apreciada por todos nós, nessa sentada antes do voto de Vossa Excelência. Mas eu gostaria de adiantar do mérito o meu voto. A Vossa Excelência não pode adiantar no mérito o voto de Vossa Excelência se não apreciar a questão de ordem. Eu entendo, senhor presidente, que os documentos apresentados pelo Estado de Minas Gerais, já com julgamento da questão de mérito, com 2 votos proferidos, não poderia ser feito, porque nós teríamos que reabrir prazos para sustentações orais, inclusive para manifestação do Ministério Público, que é parte integrante desse feito. Então, eu entendo nesse sentido que a questão de ordem não impede, como em todas as cortes do Brasil, que qualquer conselheiro já adiante o seu voto. Mas se a questão de mérito for vencedora, conselheiro? A questão de ordem é de natureza processual. O conselheiro Gilberto Diniz está trazendo um vício, segundo a visão dele, que já adianto, não concordo com a visão dele, também tem natureza transrescisória. Mas veja, isso é uma questão de ordem, precisa ser apreciada previamente. O que eu estou definida antes. Isso, o que eu estou querendo então, que nós apreciássemos a questão de ordem, ela teria que ser mas apreciada. Mas eu estou pedindo para trazer os meus fundamentos expressos. É só isso. Agora, se Vossa Excelência quiser adiantar o seu voto em questão de ordem, não tem problema nenhum também. Não seria eu já próprio, adianto, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência. Pela sequência, qualquer conselheiro pode adiantar o seu voto. Eu tenho esse entendimento. Eu já me sento... Então vamos apreciar a questão de ordem, conselheiro. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, entendo que, com todo respeito ao voto que Vossa Excelência trouxe, que tem muito mais natureza de um embargo declaratório, né? Que a questão já foi superada, inclusive impedido na admissibilidade do pedido de rescisão. Então, por essas questões e por não reconhecer esse dito vício que Vossa Excelência está trazendo, a natureza que Vossa Excelência reconhece, que seria, em tese, né, é suficiente para, de ofício, declarar, né, a nulidade do
do processo originário, aí me permita, tudo isso eu ia trazer de forma estruturada, né? Até porque não consigo compreender como é que um voto em recurso que tem natureza substitutiva possa estar em conflito com o outro. Na verdade, o voto que está sendo guerreado no pedido de rescisão é o voto de recurso. É o voto de recurso, ele substitui o voto originário. Ele deveria ter sido guerreado pelas partes interessadas através de embargo de declaração, se assim houvesse a necessidade. Então, essa fase, me parece processual, está mais do que superada. Bom, por essas singelas considerações, eu peço vênia a Vossa Excelência para não acatar a questão de ordem. Questão de entendimento. Eu Perfeito. tenho o meu, Vossa Excelência externou de Vossa Excelência agora, vou colocar, está em votação a questão de ordem, então. Colho, no caso aqui, a questão de ordem, o voto do conselheiro Mauri Torres. Nesse caso, eu vou votar só na questão de ordem, porque eu votaria no mérito se tivesse empate, não é isso? Não, mas isso é uma questão de ordem, né? Nós não estamos examinando... Eu gostaria de saber se o conselheiro ex-presidente vota, porque na realidade ele presidia quando do processo e Vossa Excelência já proferiu, já se manifestou no processo. É uma questão de ordem que nós estamos votando. Eu acho que todos que estão aqui sentados agora podem votar. Perfeito. Nós então, vamos, só um esclarecimento, presidente. Sim. Nós vamos votar a questão de ordem colocada pelo presidente. apresentada pelo É presidente. nulidade. Então também pode haver pedido de vista também. Ué. Se é uma questão de ordem que está sendo examinada, quem tiver em condições de votar, eu entendo que pode haver pedido de vista. Então, Excelência, com todo respeito, eu acho um exagero, já que eu tinha pedido o retorno do voto ao meu gabinete, né? Eu vou pedir vista para trazer um voto estruturado, até para não ficar deselegante, como já apareceu, né, a minha contraposição em argumento à posição de Vossa Excelência. Deselegante Peço vista. por quê? Mas Peço vista. Não, qual nós o estamos pedido aqui- de vista? Como que ele vai pedir vista Aí de nós um já processo que ele já, Nós que o estamos conselheiro começando Cláudio a- Terrão nós estamos já começando proferiu a- o voto? É a questão de ordem. De ordem, Excelência. isso É a questão que vocês de não estão natureza entendendo. processual. Olha, eu É complicado. insisto na minha tese. Eu acho que nós temos, não é pertinente, não há contradição invencível, a questão de ordem não deveria ser aceita, não deveria ser aceito os documentos novos, porque isso implicaria em toda a abertura da manifestação. Eu insisto em proferir o meu voto nessa matéria, que tenha que repeti-lo em outro momento, mas eu faço questão de deixar expresso para esse gabinete, se a presidência entender que não vai considerar, porque tem a vista da questão de ordem, eu vou manifestar meu voto aqui. Sabe, eu acho que é necessário, eu não posso ser tolhido nisso. Aí fica difícil conduzir, porque isso é uma questão nova que foi colocada. O conselheiro pediu vista, mas se Vossa Excelência faz questão, então, de adiantar o voto de mérito, faço questão. nós temos uma questão processual que o mérito que Vossa Excelência vai proferir pode ficar vencido. Então, não estou entendendo a ordem prática de Vossa Excelência fazer tanta questão de proferir o voto de mérito agora. Senhor presidente. Sinceramente. Nós estamos falando de um processo que remonta 5 de dezembro de 2012. 5 de dezembro de 2012 é uma decisão tomada por essa casa. Nós estamos discutindo uma decisão já tomada por essa casa. Estamos aqui nos pronunciando num processo onde o Ministério Público foi parte atuante, e aqui eu quero destacar o trabalho das duas procuradoras, a procuradora Maria Cecília Borges e a procuradora Sara Meinberg, que superaram todas as questões. Essa questão de ordem em processo de votação não é pertinente, não existe isso pelo regimento, e até em assembleias estudantis e sindicais. Não existe questão de ordem sobre processo de votação iniciado. Não existe questão de ordem sobre processo iniciado. É o entendimento de Vossa Excelência. Não, é o que está no regimento. Não, é a dinâmica de todas as isso? questões. Eu acho que nós estamos tumultuando uma coisa que pode ser conduzida de forma bem tranquila aqui. Não, tranquila se talvez eu concordar com o encaminhamento de Vossa Excelência e com o encaminhamento do conselheiro Cláudio Terrão, que eu não concordo.
Mas eu estou presidindo, então eu entendo que nós podemos caminhar na linha que eu estou propondo, para a gente chegar a bom termo. Sim, a Vossa Excelência preside fundamentado no regimento e na prática dessa casa. Exatamente. Então, desde que Vossa Excelência cite o regimento e mostre a prática desta casa, que em processo de votação, onde a questão de mérito está sendo apreciada, onde já se levantou uma questão de ordem para interromper um processo de votação. Presidente, só para contribuir, olha, isso é natural, conselheiro Durval, isso é absolutamente natural. Há situações em que vícios de ordem pública, né, que provocam nulidade, exemplo, mácula devido processo legal, né, ou prejudicial de mérito, como é o caso da decadência, que não é nem questão de ordem processual, mas prejudicial de mérito, que muitas vezes se levanta aqui a questão de ordem, né, e essa questão de ordem ela é apreciada, como deve ser, no meu modo de ver, pedindo vênia a Vossa Excelência, e está previsto com todas as vênias a Vossa Excelência no nosso regimento, tá certo? Ela é apreciada previamente a questão de mérito. Nesse caso, eu concordo com Vossa Excelência que é uma situação de fato inusitada, né? No sentido de que já foi superado o momento de admissibilidade do pedido de rescisão, que talvez fosse o momento adequado para o reconhecimento de uma questão de ordem de natureza processual dessa natureza, mas como disse o conselheiro presidente, é questão de entendimento. Ele trouxe esse entendimento agora, após a coleta de votos de mérito, mas isso não nos impede de, reconhecendo a mácula, de fato anular o processo, não nos impede, isso não nos impede. Agora, nós precisamos apreciar a questão de ordem processual, ainda que para rejeitá-la antes do mérito, com todas as vênias a Vossa Excelência, e isso aqui é praxe reiterada neste pleno. Então, apenas a título de colaboração. Então, Vossa Excelência mantém à vista, então, o retorno dos autos ao gabinete da Vossa Excelência? A minha posição já está mais do que, vamos dizer assim, definida em relação à questão de ordem. Para evitar qualquer tipo de problema em relação à vista, mantém a apreciação da questão de ordem. Se o conselheiro subsequente quiser pedir vista, aí fica com ele. Pode eu entendo que todos aqui podem votar essa questão. Também. Independentemente do conselheiro Mauri Torres estar exercendo a presidência na época que foi trazido o processo. Não, eu também concordo que ele vote na questão de ordem. Então, conselheiro Mauri Torres. Presidente, o conselheiro Terrão abriu mão do pedido de vista de eleição de ordem. Então, eu vou fazer o pedido de vista na questão de ordem. Então, vista concedida ao conselheiro Mauri eu Torres. Só gostaria de dar conhecimento ao plenário que hoje eu vou disponibilizar no sistema e vou disponibilizar publicamente, adiantando o meu voto sobre essa questão. Eu acho absurdo uma matéria de 2012, o que o Estado está perdendo hoje com a questão da Codemig, depois de um trabalho sério do Ministério Público, nós perdemos essa oportunidade. Meu voto estará disponível hoje no sistema, amplamente. Mas isso não vai resolver a questão. Se a gente resolvesse esse processo, sinceramente, se o tribunal hoje chegasse a uma decisão final, isso não vai resolver essa questão que está sendo posta, que está sendo colocada na mídia, conselheiro. Então, agora, disponibilizar voto antes de ser proferido aqui, eu acho que isso aí não... ele estará disponível no sistema hoje interno, no intranet. Faça o que Vossa Excelência entender. Perfeitamente. Deva fazer. Passo a palavra ao conselheiro Cláudio Terrão para apreciação dos itens 2 e 3 da pauta. O primeiro processo da minha pauta é o recurso ordinário número 1.112.511. Em admissibilidade, considerando que a recorrente possui legitimidade e interesse recursal, que o recurso é próprio e tempestivo e que foram observadas as disposições legais e regimentais, conheço do presente recurso ordinário. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. Também de acordo com o relator. Conselheiro Telmo Passarello. Conheço. Aprovado o voto do relator na admissibilidade. Tendo em vista que as alegações apresentadas pela Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, S.A., a Belotur, não têm o condão de alterar o entendimento sobre a matéria examinada, nego o provimento ao recurso, mantendo a decisão prolatada pela segunda Câmara deste Tribunal, em 8 de julho de 2021, nos autos da Auditoria Operacional número 1.095.358. Determino, assim,
a autuação do plano de ação apresentado pela recorrente como monitoramento e auditoria, concedendo-lhe o prazo de 90 dias para o encaminhamento de um adendo em que conste as ações a serem empreendidas para o cumprimento da determinação de número 1 prevista no acórdão recorrido. Intime-se o recorrente acerca do teor desta decisão, promovidas as medidas cabíveis, arquive-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Conselheiro Telmo Passarelli. Com o relator. Aprovado o voto do relator no mérito. Agora é o pedido de rescisão número 1.114.451. Presente os pressupostos de admissibilidade com êxito do pedido de rescisão. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Conselheiro Telmo Passarelli. Conheço. Aprovado o voto do relator. Julgo procedente o pedido de rescisão nos termos do artigo 361 do Regimento Interno para determinar a rescisão da decisão proferida pela primeira Câmara na sessão de 15 de dezembro de 2020, nos autos do processo administrativo número 693-609, afastando a responsabilidade do senhor Antônio de Moraes Quintão de ressarcimento ao erário no valor histórico de R$ 38.768,13. Intime-se o requerente acerca do teor desta decisão, promovidas as medidas cabíveis, arquive-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Conselheiro Telmo Passarelli. Com o relator. Aprovado o voto do relator. Com a palavra, o conselheiro Mauri Torres para relatar o item 4 da pauta. Pois não, senhor presidente. É o processo 1.102.289, a consulta da Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano. Eu vou me ater só aos dispositivos finais, senhor presidente, às vezes eu sou o último a votar. Pelo exposto, peço vênia ao relator para acompanhar o parecer apresentado pelo conselheiro Gilberto Diniz para responder os itens 1, 2, 5 e 6 da consulta e acompanho o voto visto apresentado pelo conselheiro Cláudio Terrão para responder os itens 3 e 4 desta consulta. Então, neste caso, fica aprovado o voto do conselheiro Gilberto Diniz para os questionamentos 1, 2 e 6, vencidos os conselheiros Vanderlei Ávila e José Alves Viana, e vencido o conselheiro Cláudio Terrão quanto ao questionamento 2, não acolhida a proposta de voto do relator. Fica aprovado o voto do conselheiro Cláudio Terrão para os questionamentos 3 e 4, vencidos os conselheiros Vanderlei Ávila e José Alves Viana, não acolhida a proposta de voto do relator. Quanto ao questionamento 5, fica acolhida a proposta de voto do relator, vencidos os conselheiros Gilberto Diniz, Durval Ângelo e Mauri Torres. Passo agora a palavra ao conselheiro Durval Ângelo para relatar os itens de número 5 a 10. Item 5, processo 1.084.699 e 1.084.700. São recursos ordinários. Senhor presidente, considerando que a admissibilidade foi deliberada na sessão do dia 6/7/2022, voto no mérito pelo provimento parcial dos recursos para reduzir a condenação por ressarcimento em razão de dano ao erário para R$ 30.831,96 e mantenham as multas aplicadas. Intimem-se os recorrentes, transitado em julgado deciso e fim dos procedimentos pertinentes, arquivem-se os autos nos termos do artigo 176, inciso 1 do regimento. Conselheiro Mauri Torres. Eu vou acompanhar o voto visto do conselheiro Cláudio Terrão. Conselheiro Telmo Passarelli. Acompanho o relator. Relator. Então, aqui o relator é o conselheiro Durval Ângelo, não é isso? Nesse caso aqui, como é que está?
Ficou vencido, então. Então fica aprovado o voto do relator, conselheiro Durval Ângelo. Vencidos em parte o conselheiro Cláudio Terrão e o conselheiro Mauri Torres. Item 6, processo 1.107.590, um recurso ordinário. Preliminar de admissibilidade. Conheço do recurso. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. O relator. Conselheiro Thelmo Passarelli. Conheço. Então fica aprovado o voto do relator pelo conhecimento do recurso. A segunda preliminar, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro Thelmo Passarelli. Com o relator. Aprovado o voto do relator. Quanto ao mérito, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a multa imposta para o valor de R$ 500 para cada um dos recorrentes, determinando-lhes prazo de 60 dias úteis contado do recebimento da intimação dessa decisão para a total regularização dos contratos ilegais remanescentes, sob pena de nova multa. Intime-se e arquive. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Conselheiro Cláudio Terrão. Conforme se extrai do voto do relator, senhor presidente, os gestores estavam adotando medidas necessárias à regularização dos atos irregulares que foram contratados em gestões anteriores, ou seja, suas condutas obviamente evidenciam tanto a boa-fé como a intenção deles no propósito de adequar esses contratos à legalidade. Ressalto ainda que muitas vezes o tempo necessário à adequação supera as nossas expectativas. Temos como exemplo o esforço histórico do Estado de Minas Gerais na regularização dos contratos de milhares de profissionais da área de educação que prestaram serviço por décadas, sem a realização de concurso público. Aliás, o próprio meio utilizado pelo Estado, Lei Complementar Estadual número 100 de 2007, foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, consoante decisão proferida na ADI 4876, valendo destacar que o próprio STF estabeleceu prazo razoável à solução posterior do problema. Fato é que os poderes e órgãos do Estado, inclusive este Tribunal de Contas, tiveram que adotar e ainda estão adotando medidas para a regularização dessa situação histórica. É por essas singelas razões que devem ser apreciadas com razoabilidade e proporcionalidade e que, na minha compreensão, evidenciam as circunstâncias práticas que condicionaram a ação dos agentes políticos nos termos do artigo 22, parágrafo 1º da LINDB, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que vou pedir vênia para divergir parcialmente e dar provimento ao recurso, afastando a multa imposta a cada um dos recorrentes. Por fim, determina os autuais gestores que, no prazo de 60 dias, comprovem a regularização dos contratos irregulares remanescentes ou a impossibilidade de fazê-lo. É como voto. Conselheiro Mauri Torres. Senhor presidente, nesse caso eu vou acompanhar a divergência aberta pelo conselheiro Cláudio Terrão. Conselheiro Thelmo Passarelli. Acompanho o relator. Relator. Então fica aprovado o voto do relator, vencidos os conselheiros Cláudio Terrão e Mauri Torres. Item 7, processo 1.114. Parcialmente, né, caso. 657, um recurso ordinário recorrente Ministério Público de Contas junto ao Tribunal. Na preliminar de admissibilidade, conheço do recurso. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Thelmo Passarelli. Conheço. Aprovado o voto do relator pelo conhecimento do recurso. No mérito, nego o provimento ao recurso ordinário interposto pelo MP junto ao Tribunal, mantendo integralmente a decisão prolatada pela segunda Câmara dessa Corte, em 5/10/2021, nos autos da tomada de contas especial número 997735. Intime-se e arquive. Conselheiro Agostinho Patrus, no mérito. De acordo com o relator. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. De acordo com o relator, senhor presidente. Conselheiro Thelmo Passarelli. Com o relator. Fica aprovado o voto do relator, também quanto ao mérito. No item 11, processo 1.119.957, um recurso. No item 8, corrigindo, obrigado, conselheiro, processo 1.119.957. Na preliminar de admissibilidade, conheço do recurso.
Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro Thelmo Passarelli. Com o relator. Aprovado o voto do relator na admissibilidade. Quanto ao mérito, nego o provimento ao presente recurso ordinário, mantendo na íntegra a decisão prolatada pela segunda Câmara deste Tribunal na sessão realizada em 24/2/2022, nos autos da denúncia número 1.072.543. Intime-se arquivo. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro Thelmo Passarelli. Com o relator. Aprovado o voto do relator também quanto ao mérito. O item 9, processo 1.114.364, um pedido de rescisão. Na preliminar de admissibilidade, conheço o pedido de rescisão. Conselheiro Agostinho Patrus. Com o relator, presidente. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro Thelmo Passarelli. Com o relator. Aprovado o voto do relator pela admissibilidade do pedido de rescisão. No mérito, diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória com fundamento nos artigos 110J e 118A, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal, afastando a determinação de ressarcimento ao erário no valor histórico de R$ 47.560, imputado aos vereadores da Câmara Municipal de Leopoldina, da legislatura de 1997-2000, nos autos da prestação de contas municipal número 641326, devendo a referida decisão ser rescindida conforme o artigo 361 do Regimento Interno. Intime-se arquivo. Conselheiro Agostinho Patrus. Com o relator, presidente. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro Thelmo Passarelli. Com o relator. Aprovado o voto do relator. E, finalmente, senhor presidente, o item 10, processo 1.114.775, é outro pedido de rescisão. Eu peço a retirada da pauta. Fica retirado da pauta o pedido de rescisão, processo de número 1.114.775, a pedido do relator. Com a palavra, o conselheiro substituto Thelmo Passarelli para relatar os processos de números 11 a 23. Sim, senhor presidente. De início, já solicito para apreciação em bloco dos itens 11 a 17, tendo em vista a identidade da matéria tratada e da proposta a ser apresentada. Da minha parte, acho que nenhum conselheiro se opõe a isso, né? Então, fica à vontade. Então, nos itens 11 a 17 são todos recursos ordinários, nos quais propõe em preliminar o conhecimento dos recursos. Proposta pelo conhecimento dos recursos. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator, pela admissibilidade. Conselheiro Mauri Torres. Isso. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Ficam acolhidas as propostas de voto do relator para os itens 11 a 17. Neste caso, eu também tenho que votar para completar o quórum. Está me alertando aqui o senhor secretário. Eu também acolho as propostas de voto do relator. Então, ficam acolhidas as propostas de voto do relator para os itens de números 11 a 17 na preliminar de admissibilidade. Em juízo de mérito recursal, proponho que seja negado provimento aos recursos, mantendo-se as decisões proferidas nos autos de origem e, consequentemente, as multas impostas aos chefes do Poder Executivo dos municípios de Conceição do Rio Verde, Itaverava, Braúnas, Coronel Fabriciano, Carmo do Cajuru, Santana de Pirapama e Ribeirão Vermelho, com a recomendação constante em cada proposta de voto. Conselheiro Cláudio Terrão, no mérito. Acompanho. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Também acolho. Ficam acolhidas as propostas de voto do relator para os itens 11 a 17, também quanto ao mérito. No item 18, é recurso ordinário 1.119.906, em que, em preliminar, proponho o conhecimento do recurso. Conselheiro Cláudio Terrão, na admissibilidade. Conheço. Conselheiro Mauri Torres. Isso.
Conselheiro Durval Ângelo. Conheço. Conselheiro Agostinho Patrus. Peço vistas, presidente. Vista dos autos concedida ao conselheiro Agostinho Patrus na admissibilidade. Item 19 são os recursos ordinários, 1.127.759 e 1.127.769, tendo como processo referente 1.127.489, assunto administrativo também. Preliminar propõe o conhecimento do recurso ordinário 1.127.759 e, considerando a distribuição em duplicidade, propõe o não conhecimento do recurso ordinário 1.127.769. Conselheiro Cláudio Terrão, na admissibilidade. Acolho. Conselheiro Mauri Torres. De acordo com o relator, senhor presidente. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. Também de acordo com o relator. Também estou de acordo. Fica acolhida a proposta de voto do relator pelo conhecimento do recurso. No recurso conhecido, propõe o afastamento da preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público de Contas. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Mauri Torres. Também acordo, senhor presidente. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. Também de acordo com o relator. Também estou de acordo. Fica acolhida a proposta de voto na preliminar de nulidade processual. Em juízo de mérito recursal, propõe que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão proferida nos autos de origem e, consequentemente, a multa imposta à senhora Luísa Maria Lima Menezes, prefeita do município de Nepomuceno, com a recomendação constante na proposta de voto. Conselheiro Cláudio Terrão, mérito. Acolho. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também estou de acordo. Fica acolhida a proposta de voto do relator também quanto ao mérito. No item 20, é o recurso ordinário 1.127.909, tendo como processo referente o assunto administrativo 1.127.506, em que, em preliminar, propõe o conhecimento do recurso. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também estou de acordo. Fica acolhida a proposta de voto do relator pelo conhecimento do recurso. Propõe que seja rejeitada a preliminar processual de nulidade da decisão recorrida por ofensa ao princípio do contraditório suscitada pelo Ministério Público de Contas. Conselheiro Cláudio Terrão, na preliminar. Acolho. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também estou de acordo. Fica acolhida a proposta de voto na preliminar suscitada. E em juízo de mérito recursal, propõe que seja negado o provimento ao recurso, mantendo-se a decisão proferida nos autos de origem, consequentemente a multa imposta ao senhor Sérgio Antônio Carvalho de Azevedo, prefeito do município de Poços de Caldas, com a recomendação constante na proposta de voto. Conselheiro Cláudio Terrão, no mérito. Como vota? Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. Com o relator. Também estou de acordo. Fica acolhida a proposta de voto do relator também quanto ao mérito. No item 21, recurso ordinário 1.127.977, tendo como processo referente o assunto administrativo 1.127.304, em que propõe o conhecimento do recurso. Conselheiro Cláudio Terrão. Conheço. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. Com o relator. Também estou de acordo. Fica acolhida a proposta de voto do relator pelo conhecimento do recurso. Propõe o afastamento da preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público de Contas. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. Também de acordo com o relator. Também estou de acordo. Fica acolhida a proposta de voto do relator na preliminar. Em juízo de mérito recursal, propõe que seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão proferida nos autos de origem, para, em observância aos princípios da intranscendência da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, desconstituir a multa imposta ao senhor Tadeu Barbosa de Oliveira, prefeito de Araçuaí, com a recomendação constante na proposta de voto. Conselheiro Cláudio Terrão, mérito. Com o relator. Conselheiro Mauri Com o Torres. relator. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também estou de acordo. Fica acolhida a proposta de voto do relator também quanto ao mérito.
No item 22, é o processo 1.141.274, trata de consulta formulada pelo senhor Rossano de Oliveira, na qualidade de chefe do Executivo do município de Coqueiral, indagando. O inciso 20 do artigo 24 da Lei 8666/93 autoriza também, por dispensa, a contratação de associação de portadores de deficiência física para o fornecimento de produtos por ela produzidos. Em preliminar, propõe que seja admitida a consulta. Conselheiro Cláudio Terrão, na admissibilidade. Admito. Conselheiro Mauri Torres. Admito, senhor presidente. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também acolho. Fica acolhida a proposta de voto do relator pela admissão ou admissibilidade da consulta. Com relação ao mérito, proponho que seja fixado pré-julgamento de tese com caráter normativo nos seguintes termos. O elenco de hipóteses para a contratação direta por dispensa de licitação, constante do artigo 24, inciso 20 da Lei 8666/93, para além da prestação de serviços e do fornecimento de mão de obra, não contempla a aquisição de artigos produzidos por associações de pessoas com deficiência física. Intime-se arquives. Conselheiro Cláudio Terrão, quanto ao Peço mérito. Vista da consulta concedida ao conselheiro Cláudio Terrão quanto ao mérito. No item 23, o processo 1.104.872 trata de consulta formulada pela senhora Najime Lidiane Silva de Almeida, controladora interna do município de Diamantina, e já admitida a consulta nos termos da proposta de voto na sessão de 15/2/2023, respondendo ao questionamento formulado pela consulente, proponho em relação ao mérito que seja fixado pré-julgamento de tese com caráter normativo nos seguintes termos. 1. A administração pública, mesmo após a instauração e o envio da tomada de contas ao Tribunal de Contas, deve adotar as medidas extrajudiciais cabíveis e as judiciais necessárias, objetivando o ressarcimento do dano ao erário apurado, a fim de impedir a ocorrência da prescrição da sua pretensão ressarcitória. 2. É possível a emissão de documento de arrecadação, nos termos da legislação local, objetivando ao ressarcimento ao erário antes do julgamento da tomada de contas especial pelo tribunal, como meio de cobrança extrajudicial. 3. Considerando a independência entre as instâncias administrativa e judicial, é possível o ajuizamento de ação de cobrança, objetivando o ressarcimento ao erário do dano apurado pela administração antes do julgamento da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas. Intime-se arquives. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Eu pedi vista, senhor presidente. Vista da consulta concedida ao conselheiro Mauri Torres quanto ao mérito. Com isso, esgotamos a matéria de pauta. Indago aos conselheiros se haveria matéria extra-pauta. Conselheiro Cláudio Terrão. Nenhuma, excelência. Conselheiro Mauri Torres. Não, senhor presidente. Conselheiro Durval Ângelo. Não, presidente. Conselheiro Agostinho Patrus. Não, senhor presidente. Conselheiro Telmo Passarelli. Não, senhor presidente. Eu tenho uma questão nos termos do inciso 14 do artigo 35 da Lei Complementar 102 de 2008, combinado com o inciso 15 do artigo 25 do Regimento Interno, submeto à apreciação do colegiado os requerimentos do conselheiro substituto Licurgo Mourão, encaminhado à presidência por meio do expediente SEI número 56.912, do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Marcílio Barenco Correia de Melo, e do Subprocurador-Geral Daniel de Carvalho Guimarães, encaminhados por meio do ofício número 062/2023/PG/MPC, para se ausentarem do país. O primeiro, ou seja, o conselheiro Licurgo Mourão, no período de 25 de março a 2 de abril, e os dois últimos, os dois procuradores do Ministério Público de Contas, no período de 26 de março a 1º de abril de 2023. Conselheiro Cláudio Terrão. Declaro meu impedimento em relação ao primeiro requerimento e a minha suspeição em relação aos outros dois requerimentos. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Conselheiro Agostinho De Patrus. acordo, presidente. Conselheiro Telmo Passarelli. De acordo. Também estou de acordo. Então fica aprovados os requerimentos e registrada a suspeição
e o impedimento declarados pelo conselheiro Cláudio Couto Terrão. Indago ao subprocurador-geral do Ministério Público, Daniel Guimarães, se deseja fazer uso da palavra. Convoco os membros do colegiado para a 5ª sessão ordinária, que será realizada na próxima quarta-feira, 22 de março, às 14 horas. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço a participação de vossas excelências e dos servidores que tornaram possível a realização de mais esta sessão e declaro-a encerrada. Ótimo final de tarde a todos.